Paz do Senhor, irmãs. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe cada irmã. Em nome de Jesus, nesta manhã. É um prazer poder estar aqui. Deus abençoe a pastora Márcia. Tem sido uma mulher de Deus, abençoada, tem me completado como pastor, como homem, como ser humano, tem me feito ser melhor. Sou muito grato a Deus pela esposa linda, maravilhosa, companheira, minha melhor amiga. Louvo a Deus pela vida dela. Ela me dá essa oportunidade de compartilhar a palavra e eu fui ao Senhor pedindo alguma coisa que falasse sobre a mulher em si. O que poderia ministrar para as irmãs? E me veio ao coração o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é o livro que fala sobre a mulher como nenhum outro, tanto de forma positiva como de forma negativa, né? As mulheres ou elas amam ou elas odeiam o livro de Provérbios, porque Provérbios fala da mulher sábia, Provérbios fala da mulher adúltera, Provérbios fala da mulher formosa, Provérbios fala da mulher rixosa, Provérbios fala da mulher insensata, a tola, e Provérbios fala também da mulher virtuosa. Aliás, dedica grande parte do capítulo 31 falando acerca da mulher virtuosa. E como nós temos na Shekinah apenas mulheres virtuosas, graças a Deus por isso, eu quero compartilhar com vocês alguma coisa acerca do capítulo 31 de Provérbios, falando sobre a mulher virtuosa. Quem é essa mulher virtuosa que o escritor aos Provérbios escreveu dizendo: quem a achará? Quem achará? O seu valor excede ao de rubis. Vamos então a Provérbios, capítulo de número 31. Deixa a sua Bíblia aberta nesse capítulo, nesse livro. Eu não estarei lendo a princípio, mas eu estarei fazendo menção e você vai consultar comigo com o passar dos minutos aqui. Nós vamos observar o que a palavra de Deus diz. Em nome do Senhor Jesus. Bem, quando nós falamos sobre a mulher virtuosa, eu fui ao Google para saber o que significa. Claro que todos nós temos uma noção acerca de o que é virtuoso, o que é virtuosa, e o Google diz que é aquela que possui virtudes, é aquela que possui qualidades que poucas pessoas têm, é aquela que expressa boa conduta. Essa é a mulher de Provérbios, capítulo 31, aquela que possui virtudes que nem todas as mulheres possuem. Se existe mulher virtuosa, existe mulher que não é virtuosa, né? Se existe mulher sábia, existe mulher que é tola. Se existe mulher rixosa, existe aquela que não é rixosa. E Provérbios 31 faz menção da mulher virtuosa. Ela foi comparada ao rubi. Não sei se você sabia disso, o rubi é o segundo mineral mais valioso, só o diamante que está acima do rubi. E o escritor do capítulo 31, ele disse que esta mulher é comparada ao rubi. Veja o valor que se dá a uma mulher que tem qualidades e virtudes que nem todas as mulheres possuem. Quem lê o capítulo 31 do livro de Provérbios percebe com muita facilidade, não precisa ser teólogo, não precisa ser um assíduo leitor da palavra de Deus,
mas vai descobrir o quanto Deus valoriza a mulher, que dá ao lar a prioridade que ele merece. Porque a mulher, uma das virtudes da mulher virtuosa, nós vamos ver, é o valor que ela dá para o seu lar, para dentro da sua casa. As coisas preciosas para uma mulher virtuosa, principalmente, está dentro da sua casa. A mulher virtuosa descrita em Provérbios capítulo 31, eu fiz algumas anotações aqui, e eu quero compartilhar com você em o nome do Senhor Jesus. A mulher virtuosa do capítulo 31 de Provérbios, muitas vezes dá-nos a impressão de ser a Mulher Maravilha, de ser uma super mulher, porque ela é virtuosa no sentido de ser amável no trato, doce nas palavras, ela é firme nas atitudes, ela é nobre no seu caráter. A Bíblia a descreve como sendo uma mulher esperta, habilidosa, próspera, forte. Esta mulher do capítulo 31, ela é um verdadeiro exemplo a ser seguido. Então, dá-nos a impressão de que é a Mulher Maravilha. Mas, veja, eu tenho um desconsolo aqui para muitos. Notem que em nenhum momento do capítulo 31 de Provérbios, a palavra perfeita aparece. Ela não é descrita como a mulher perfeita. Até mulher, porque mulher perfeita não existe, né? Tirando a pastora Márcia, não existe outra. Não existe mulher perfeita. Eu brinco desta maneira quando me refiro a marido na igreja, de que marido perfeito é só o pastor Josias, mas não passa de uma brincadeira de descontração, porque nós sabemos que todos os cônjuges vêm com defeito de fabricação. Todos os cônjuges vêm com defeito de fabricação. Então, um desconsolo aí para quem acha que a mulher de Provérbios 31 é uma mulher perfeita. Esta expressão não se encontra no original, não se encontra no português, não se encontra em nenhum idioma no capítulo 31. Ela não é uma mulher perfeita. Ela é, sim, uma mulher virtuosa. Agora, ao mesmo tempo que há um desconsolo, há um consolo no capítulo 31. É que é possível para qualquer mulher ser uma mulher virtuosa. É possível para qualquer mulher. Você vai entender o que eu quero colocar aqui, porque é possível para a mulher, claro, aquela que conhece ao Senhor. Aquela que não conhece a Deus, dificilmente ela vai ter virtudes, mas ela não vai ser a de Provérbios 31, como nós vamos colocar aqui. O escritor do capítulo 31 de Provérbios, ele fala desta mulher em vários relacionamentos. Pelo menos 6 eu gostaria, eu não sei se consigo concluir, eu não quero ser longo, quero sintetizar, ser objetivo, mas pelo menos 6 relacionamentos que o escritor do capítulo 31 faz menção da mulher virtuosa, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com seu marido, o seu relacionamento com os seus filhos, o seu relacionamento com o seu trabalho, o seu relacionamento com o seu ministério e o seu relacionamento com o seu cuidado pessoal. Então, ela é virtuosa porque ela tem um bom relacionamento com Deus, ela tem um excelente relacionamento com seu marido, ela tem um relacionamento exemplar com os seus filhos, ela é um modelo de trabalho, ela não come o pão da preguiça, ela exerce o seu ministério com fidelidade, dignidade, transparência, esforço, e ela tem cuidado de si mesma na sua apresentação pessoal. É impossível a gente cuidar dos outros se primeiro nós não cuidamos de nós mesmos. Mas esse relacionamento no cuidado pessoal fala da apresentação desta mulher.
E eu gostaria de falar um pouco acerca destes relacionamentos desta mulher. Por que que ela é virtuosa? Primeiro, como foi colocado aqui nos 6 tipos de relacionamento, primeiro por causa do seu relacionamento com Deus. Ela é virtuosa porque ela tem intimidade com Deus. Olha o que diz o capítulo 31, versículo 30. Está lá no final, mas sem dúvida é a estrutura, é a base, é o mais importante dos relacionamentos e das virtudes desta mulher. Diz assim: a formosura engana e a beleza passa depressa, mas a mulher que teme ao Senhor é digna de louvor. Que ela receba o reconhecimento que merece e seja parabenizada publicamente por tudo o que ela faz. Ela recebe elogio não somente dos que estão de dentro, mas dos que estão de fora. Eu li a versão da nova versão transformadora, que é uma versão maravilhosa e fiel aos originais. Então, parece que alguém abriu o áudio aqui. Então, veja bem, essa mulher, primeiro, ela é virtuosa porque ela mantém um relacionamento com Deus. O versículo diz que a formosura, a beleza passa depressa, mas a mulher que teme ao Senhor, isso está intrínseco de que a mulher de Provérbios, capítulo 31, é uma mulher que teme a Deus. A palavra hebraica traduzida como temer tem uma grande variedade de significados, mas inclui a ideia de reverência respeitosa. Essa mulher reverencia o Senhor. Essa mulher se curva diante de Deus. E uma mulher que se curva diante de Deus não se curva diante das dificuldades que surgem no matrimônio, que surgem na criação de filhos. Esta mulher, ela anda com Deus, e se ela anda com Deus, ela anda muito bem acompanhada. As suas virtudes começam em Deus, aleluia. Ela tem Deus da mais elevada consideração. Ela mantém um relacionamento íntimo com Deus. É o que nos dá a entender, porque é impossível no conceito bíblico ser uma mulher virtuosa se não tiver um relacionamento profundo com Deus. O Deus que mantém a saúde dela, o Deus que ajuda ela a cultivar o seu caráter, o Deus que preserva a sua família, o seu esposo, o Deus que protege os seus filhos, o Deus que apoia as suas ideias, o Deus que inspira a sua criatividade, que alimenta a sua determinação, o Deus que a abençoa. Ela mantém um relacionamento com esse Deus. Não é difícil. O marido, os filhos, veem essa mulher exaltando a Deus, se curvando diante de Deus, adorando a Deus, se entregando a esse Deus, navegando no oceano do Espírito. Esta mulher de Provérbios 31, ela é virtuosa, primeiro, porque ela tem um relacionamento saudável com Deus. Bem-aventurado é o marido, são os filhos de uma mulher que teme ao Senhor. Próprio Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ora, aleluia, ela tem temor ao Senhor, logicamente ela tem sabedoria, porque a sabedoria começa em temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus, temer a Deus é andar com Ele, é observar os seus preceitos, os seus princípios, é se aproximar dEle com confiança, é ser fiel a Deus, é desejá-lo como o desejado de todas as nações, é querê-lo mais do que tudo na vida. Essa mulher, ela ama o seu esposo, mas ela ama mais a Deus do que o seu esposo. Ela ama a sua família, mas ela ama mais a Deus do que a sua família, do que os seus filhos. O amor pelos seus filhos, o amor pelo seu esposo vai ser um reflexo do amor de Deus dentro da sua casa. O amor não vai ser baseado tão somente
no mérito do marido, no mérito dos filhos, mas vai ser um amor que ela recebe do próprio Deus, que derramou no seu coração e faz com que ela possa amar até mesmo os seus inimigos, se ela os tiver. Aqui está o segredo desta mulher virtuosa. Ela foi vitoriosa no seu lar, no seu casamento. Ela foi vitoriosa com seus filhos, porque ela teme ao Senhor, ela temia ao Senhor. A mulher virtuosa não vive de aparências, mas vive uma vida de santidade. Ela vive uma vida de obediência a Deus, muita oração, muita dedicação às coisas de Deus, quer seja em sua casa, junto da família, quer seja na igreja, quer seja no trabalho, aonde que ela estiver, ela transpira. E ela inspira as pessoas que estão ao seu redor a desejar Deus. A virtude desta mulher e o segredo dela, e talvez, sem dúvida nenhuma, que todos os demais relacionamentos que ela mantém são saudáveis, porque tudo começa com o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Ou que o Espírito de Deus, através desta live, possa unir o coração, não somente das mulheres, mas de cada pessoa que está ligada conosco, os nossos parentes, os pastores, de todos os homens. Estou me dirigindo a um culto feminino nesta manhã. Todos os nossos corações sejam unidos ao temor do Senhor. Não há nada mais belo do que temer a Deus. Quando nós não tememos a Deus, nós praticamos incoerências. Todas as minhas incoerências na minha vida foram falta de temor a Deus. E aí vem as consequências, as dificuldades, mas que o nosso coração seja regado pelo temor de Deus. É por isso que nós não podemos estar fundamentados em um relacionamento de 10 anos atrás, 20 anos atrás com o Senhor. Ele tem que ser renovado a cada dia. Meu coração tem que estar unido ao temor do Senhor ontem, hoje, precisa estar amanhã. Eu não posso viver de testemunhos do passado. Esta mulher de Provérbios 31 é uma mulher que se renova em Deus. Ela é como a águia, aleluia, que se renova a cada dia. O segredo da mulher de Provérbios 31, das suas virtudes, de ser virtuosa, sem dúvida nenhuma, é porque ela teme ao Senhor. É encantador ver uma esposa que tem charme. É encantador ver a beleza de uma mulher, embora o conceito de beleza, graças a Deus, ele é muito relativo. Aquilo que pode ser belo para mim, pode não ser belo para você. Mas uma mulher pode ter charme, pode ter beleza, e não há pecado absolutamente nenhum nessas qualidades. Mas a mulher que anda com o Senhor e que procura agradar a Deus, ela tem uma beleza que nunca se apaga, aleluia. Podem vir as rugas, podem vir o tempo, e o tempo virá, o tempo vai castigar, mas ela vai continuar linda, ela vai continuar maravilhosa, porque a beleza dela não foi baseada apenas na aparência, uma beleza interior que se renova a cada dia, e as pessoas desejam estar perto dela. Ela não é rixosa, ela não é rancorosa, ela não vive cheio de mágoas. Uma pessoa que teme ao Senhor tem o coração pronto para perdoar, para liberar perdão, para amar pessoas que não nos amam, que amar as pessoas que nos amam. Qualquer um faz isso, não precisa ter o Espírito de Deus. Mas esta mulher de Provérbios 31, ela tem uma beleza que não se apaga, porque ela tem um relacionamento profundo com Deus. Louvado seja Deus. O homem cuja esposa lê a palavra, medita, ora e busca pela vontade de Deus diariamente, possui de fato um tesouro mais valioso do que rubis. Os homens que me ouvem, que tem uma mulher que lê a Bíblia, que ora, que vai para a igreja, que incentiva você, valorize. Está cada vez mais raro encontrar uma mulher assim.
É claro, é muito, vou falar daqui a pouco sobre isso, que se preocupa com a sua aparência, que se preocupa consigo mesmo, mas que a sua prioridade é o Senhor. E aí, às vezes, a gente tem alguns extremos de algumas que só se preocupam com o Senhor e acham que estão fazendo a coisa certa quando negligenciam a sua casa, quando negligenciam a sua aparência, quando negligenciam os seus filhos, quando negligenciam o seu marido, o seu trabalho. Esta mulher, ela é uma mulher sábia, porque ela não está debaixo de uma religiosidade, ela está debaixo de comunhão com Deus, ela está debaixo de intimidade com o Senhor. E a intimidade com o Senhor dá a ela sabedoria para poder agir nos demais relacionamentos que existem. Então, primeiro, esta mulher é uma mulher sábia porque ela teme a Deus. Qualquer mulher que me ouve na manhã deste dia tão precioso, esta oportunidade, eu falei com Deus, Senhor, esta oportunidade não é minha, essa oportunidade é tua. Cada vez que eu tenho oportunidade de falar, o amadurecimento ministerial ensina para a gente muita coisa. E a gente entrega esses momentos para Deus. Que eu desapareça, que não seja eu, mas que seja o Espírito de Deus ministrando através de mim. Que você deixe de ouvir o pastor Josias e comece a ouvir a voz de Deus. Que seja Deus ministrando no seu coração. E o que o Senhor está falando para você esta manhã é: você precisa me conhecer mais. Você precisa ter mais intimidade comigo. Você precisa gastar tempo comigo. Você quer ter virtudes, você quer ser a mulher de Provérbios 31, então comece a investir no seu relacionamento comigo. E não se tem relacionamento com ninguém sem se gastar tempo. É indispensável você ir a Deus, não porque o filho está doente, você ir a Deus não porque você precisa de uma casa maior, você ir a Deus não porque você quer ser usada nas suas mãos, mas você vai a Ele porque você quer ter mais intimidade com Ele. Senhor, hoje eu estou aqui para gastar tempo contigo, para me relacionar mais com o Senhor, para te conhecer mais. Oh, aleluia! A mulher de Provérbios 31, ela é virtuosa, porque é uma mulher que anda à luz da palavra de Deus. Eu incentivo cada mulher que me ouve nesta manhã, cada mãe, a Bíblia é o melhor manual, não existe manual melhor para ser esposa, para ser mãe, para ser patroa, para ser empregada, para ser cidadã, para ser crente, para ser virtuosa do que a palavra de Deus. Não se há muitas mulheres virtuosas porque não se tem sede pela palavra. A gente acha que o pacote vem pronto e não, essa mulher não é perfeita, ela não nasceu perfeita, ela foi moldada pelo Senhor, pela intimidade com Deus. Então, em nome de Jesus, mulher, busque ao Senhor, tenha momentos de oração, tenha um momento do teu devocional na sua casa. Seus filhos nunca vão amar a Deus mais do que você. Eles precisam ver você, eles precisam se inspirar na sua espiritualidade. Eles precisam ver você adorar. Você não pode ser uma mulher distraída, você não pode ser uma mulher dispersa. Essa não é a mulher de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31, ela é diligente, ela é comprometida com Deus, ela honra a Deus mais do que todas as coisas. E honrar a Deus se mostra na prática, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos compromissos com a casa de Deus, com as coisas de Deus. Então, a mulher de Provérbios 31, primeiro, ela tem um relacionamento perfeito com Deus. Segundo, eu podia falar muito que pastor, quando começa a falar, só Deus na causa. Mas se eu ver que vai ficar longo aqui, eu corto e deixo para continuar num outro dia. Vamos ver o relacionamento, nós acabamos de ver o relacionamento desta mulher com Deus. E este é o segredo desta mulher. É o seu relacionamento com Deus. Aleluia. Eu sinto Deus enquanto eu falo com você aqui esta manhã. Segundo, ela tem um relacionamento abençoado com o seu marido, é o relacionamento do seu marido. Provérbios 31 faz menção disso. Não é só um relacionamento com Deus, mas é um relacionamento também
abençoado com seu marido. Isso está no versículo 11, que diz assim: o coração do seu marido está nela confiado. Olha que lindo. O coração do seu marido está nela confiado. Ela é uma mulher, em outras palavras, de caráter. O casamento, é muito importante você entender isso. O casamento não muda o caráter de uma pessoa. Se há falhas no caráter de um homem ou no caráter de uma mulher, o casamento vai servir apenas para revelar, para acentuar as fraquezas e as fragilidades desse caráter. O marido ou a esposa que espera mudar seu cônjuge depois da lua de mel está fadado ao fracasso, a ter grandes decepções, a ter desilusões. Ele já vai começar a mudar o seu pensamento acerca do casamento logo depois da lua de mel, porque ninguém muda ninguém. Nós temos dificuldades de lidar com as nossas próprias mudanças. Até o Espírito de Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós não permitirmos que haja uma mudança feita pelo Espírito de Deus, ninguém consegue mudar ninguém. Você nunca vai mudar o seu marido, você nunca vai mudar a sua esposa, você nunca vai conseguir mudar. Nós podemos trazer moldes para que eles possam se encaixar, mas mudá-los absolutamente. Esta mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher de caráter. O marido desta mulher não teme, não suspeita de coisa alguma enquanto ela está no trabalho, enquanto ela está fora de casa, enquanto ela viaja, porque sabe que ela é uma mulher compromissada com Deus e automaticamente compromissada e aliançada com Ele. Ela não permitirá porta aberta para o inimigo. Ela não vai permitir que o diabo entre na sua casa, mexa com seus valores. Ela tem caráter. A integridade da mulher virtuosa é o alicerce de sua vida conjugal. Ela é fiel ao seu marido em qualquer circunstância, em qualquer situação. Ela é uma mulher confiável. Sua conduta é ilibada. Sua devoção ao casamento é integral. Ela não se deixou corromper pelo que se diz acerca do casamento hoje. Ela acredita no conceito do casamento porque ela sabe que é uma ideia de Deus, que é um sonho de Deus, que casamento é um projeto de Deus. Ela não dispõe seus olhos para outros homens. Todos os seus afetos são endereçados ao seu marido. Ele descansa, ele dorme tranquilo. Seu marido se torna cada vez mais seguro. Se já era seguro, se torna ainda mais pelas suas atitudes. Não tem conversinhas, não tem piadas sujas, não tem absolutamente palavras que possam interpretar alguma coisa que alguém vai olhar e não crer na fidelidade, no compromisso desta mulher. Não! Ela é uma mulher digna de confiança. Olha o que diz o versículo 12, quando fala acerca do seu marido. Primeiro diz que o coração do seu marido está nela confiado. O versículo 12 diz assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Que lindo! Ela lhe faz bem e não mal. E ela não faz bem ao seu marido só no Natal. Ela não faz bem para o seu marido só no dia dos namorados. Ela faz bem para o seu marido todos os dias da sua vida. Eu acho isto maravilhoso. Ela não espera somente os domingos para fazer um almoço melhorado, ou somente no aniversário de casamento, ou no Natal, ou no dia dos namorados. Não, de forma alguma. Esta mulher, independentemente do dia, da comemoração, independente de como seu marido acorda, de bom humor, de mau humor, da maneira como ele trata ela é sábia, prudente, amiga, amorosa. Ela faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida.
ela não se deixa influenciar pelo azedume do marido, pelo maltratamento de alguém. Esses dias eu falei que o comportamento dos outros não pode determinar o meu comportamento. Se os outros são maus, eu não preciso ser. Esta é a mulher virtuosa de Provérbios 31. Ela não se deixa ser atingida pelo mau humor das pessoas que estão ao seu lado. Há algumas mulheres que são românticas um dia e ranzinzas o resto da semana. Sei que não há nenhuma absolutamente que me ouvem. Talvez até vão ouvir depois, que vai ficar na internet. Mas há mulheres assim, que elas são românticas durante um período, mas são ranzinzas, mesquinhas o resto da semana. Elas mordem de dia e assopram de noite. Dão carinho em um momento, mas atormentam no outro. Há muitos casamentos que se acabam porque a esposa ou o marido são instáveis emocionalmente. Eles vivem uma gangorra emocional. Eu acho lindo que a palavra de Deus diz que esta mulher lhe faz bem todos os dias da sua vida. É claro que tem o lado do marido, mas estamos abordando aqui a mulher virtuosa. Qualquer hora eu vou falar com o seu marido. Olha o que diz o versículo de número 23 do mesmo capítulo, falando do relacionamento com o marido. O seu marido é respeitado por todos. É um dos juízes da terra. Olha que lindo. Versículo 23. Quando fala do relacionamento com o marido, fala que o coração do marido está nela confiado. Depois diz que ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E no versículo 23 diz que o seu marido é respeitado, não é por alguns, é por todos. Existem maridos que não são respeitados, às vezes até pelos filhos, porque o desrespeito começa com a esposa. Se a esposa não respeita os filhos, o marido, se a esposa não respeita o marido, os filhos não vão respeitar. Ninguém vai respeitar. Ela tem que ter sabedoria para preservar a identidade, para exteriorizar as virtudes do seu marido e orar pelos defeitos dele. Porque não é expondo os defeitos de alguém que os problemas vão ser solucionados, mas é no temor do Senhor. Às vezes, os defeitos do marido passam pela sabedoria dela para que haja mudança no comportamento dele, e ela sabe disso, que só o Espírito de Deus que pode fazer, que se os outros souberem, as coisas só vão complicar mais, não vai resolver absolutamente nada. Por isso que ela é tida como mulher virtuosa. Ela não sai espalhafatosa contando para todo mundo. Ela não corre para a mãe, daí está o mito da sogra, que claro vai defender a filha, e ficando contra o genro. Não, ela cortou o cordão umbilical. Ela não fica colocando no Facebook, ela não fica dando indiretas, dizendo que o marido deixa a desejar. Ela preserva a identidade moral, física, espiritual, em todos os sentidos do seu marido. Seu marido se torna respeitado por todos, se torna um dos juízes da terra. A porta da cidade naqueles dias era o lugar onde se realizavam as transações comerciais. Naquele tempo seria inconcebível uma mulher participar do conselho municipal. Porém, essa mulher, de Provérbios 31, ela não deseja tomar o lugar do marido, mas sim fazer o seu trabalho, de modo a facilitar o dele. Eu achei isso lindo. Ela não quer tomar o lugar do marido, ela faz o trabalho dela para facilitar o trabalho dele. Sucesso profissional desse marido tem muito a ver com o suporte emocional que recebe dentro de casa, pela paz que ele recebe dentro de casa. Esta mulher, e feliz é o marido que sabe disso. Se ele vai bem, se ele se torna próspero, ele deve muito ao porto seguro que ele deixou em casa pela manhã. Um homem que sai para o trabalho sabendo que a sua casa está em ordem, que seu lar está bem estruturado, que os sentimentos estão serenados.
tem maior chance de ser bem-sucedido nos negócios do dia a dia, nas suas lides, no seu trabalho, nos seus compromissos. Por outro lado, um homem que sai para o trabalho depois de uma discussão ruidosa com a esposa, deixando para trás relacionamentos feridos, um lar transtornado, não tem paz para trabalhar, não tem cabeça para avançar na sua profissão, ele vai ter um problema no seu trabalho. A esposa coloca o marido para frente ou para trás. Ela impulsiona até mesmo a vida profissional dele ou acaba. Existem pastores que são abençoadíssimos, e eu estou entre eles, por causa da esposa, do suporte emocional que tem dentro de casa, né? E existem pastores que sofrem porque não tem apoio emocional dentro de casa. A esposa é a primeira a criticar. A esposa aí, você não vai mudar ninguém criticando. Você não está sendo virtuosa. Você não está sendo sábia. Leva as críticas ao Senhor. Chore aos pés da cruz. Pense bem antes de casar. Veja, ninguém consegue representar o tempo todo. Alguém disse que o divórcio começa no namoro. As pessoas vão dar indícios da sua falta de compromisso, da sua preguiça, da sua irresponsabilidade. Não toque avante um relacionamento assim. Agora saiba que, por melhor que ele seja, por mais caráter que ele tenha, por mais compromisso com Deus que ele tenha, ele é falho. Um dia ou outro ele vai deixar a desejar. Eu costumo dizer que até mesmo engrenagens que são feitas para trabalhar juntas, elas têm a fase de adaptação. Elas são colocadas ali e muitas ferpas vão sair até que se ajustem com o óleo. E o óleo quem dá é o Espírito de Deus, que vai fazer com que seja um cordão de 3 dobras, um vivendo para outro e ambos vivendo para Deus. Esse casamento tem tudo para dar certo, desde que quando houver as ferpas, a mulher tenha sabedoria. Não coloque no Facebook, não conte para as amigas, não exponha a intimidade, a ranhice do seu marido, dos seus filhos. Ninguém vai ganhar nada com isso. Às vezes se vai até em forma de espiritualidade. Olha, ora pelo fulano de tal, meu marido, porque a coisa está preta lá em casa. Você está fazendo fofoca espiritual, não tá sendo sábia. Ora você, deixa ele ver você orando, busque a direção de Deus, as coisas vão mudar. Olha o que diz o versículo de número 28 e 29. Daqui a pouco eu vou falar sobre o relacionamento com os filhos, já. Mas aqui já começa dizendo, os seus filhos a elogiam. E o seu marido, estamos falando do relacionamento da mulher virtuosa com o seu marido. O seu marido diz, pode haver muitas mulheres exemplares, mas você é a melhor de todas. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Essa mulher se dá por merecer os elogios que ela recebe. Não é bajulação do seu marido. Ela faz por merecer. Por quê? Porque ela lhe faz bem todos os dias da sua vida. E lhe fazer bem é uma coisa extraordinária. Não é apenas fazer coisas, é ajudar o astral, o sentimento dele, fazê-lo se sentir amado, fazê-lo se sentir completo. Ela lhe faz bem todos os dias da sua vida. Nós precisamos orar para ser cheio do Espírito, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos orar pela salvação das almas, precisamos chorar. Mas não é errado você chorar aos pés do Senhor, dizendo, faz de mim uma mulher virtuosa. Me ensina a amar meu marido mais. Me ensina a agir com as ranhices dele, com a falta de sabedoria, às vezes, que ele não tem, que eu também, que a falta de sabedoria dele não seja motivo para que eu não seja sábia. Chore aos pés do Senhor por isso. Deus vai entrar nesse relacionamento. Leia o manual de instrução que é a palavra de Deus. Você vai ter tudo para ter uma vida abençoadíssima em todas as áreas. Louvado seja Deus. Bem, falamos do relacionamento dela com Deus. Falamos agora sobre o relacionamento dela com os seus filhos. Eu vou falar de mais um relacionamento. A pastora Márcia tem
uma lista de mulheres para trazer aqui para ministrar e homens para trazer aqui para ministrar. Deixa que eles ministrem, eu sou de casa. Quando um deles falhar, não puder estar, eu vou continuar com os outros 3 relacionamentos para não ficar muito longo, tá bom? Eu vou falar sobre um outro relacionamento. Falei sobre o relacionamento dela com Deus. Falei sobre o relacionamento dela com o marido. E agora eu tenho para falar o relacionamento dela com os filhos, relacionamento dela com o seu ministério. E eu vou falar sobre o relacionamento dela com o seu cuidado pessoal. Vou falar sobre isso alguns minutinhos. E aí terminamos, e eu falo sobre 3 relacionamentos hoje, e deixo para falar 3 relacionamentos numa outra hora. Olha o que diz Provérbios, então vamos falar sobre o relacionamento desta mulher com o seu cuidado pessoal. Diz assim Provérbios 31, 22. Ela faz lençóis para as camas, e ela veste-se de linho e púrpura. Está falando que ela se veste de linho e púrpura. Há mulheres que se lançam com tanto entusiasmo nos projetos da vida, e alguns desses projetos são projetos dignos, exemplares, mas elas acabam se esquecendo de si mesmas. Elas são heroínas para cuidar dos outros, mas elas falham em cuidar de si mesmas. Eu disse no início e eu repito, ninguém consegue cuidar dos outros se primeiro não cuidar de si. Paulo diz a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, depois da doutrina, porque fazendo isso você vai poder abençoar muita gente. Mas primeiro abençoe você, cuide de você, cuide da sua saúde, cuide da sua aparência, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, cuide dos seus sentimentos. Há pessoas que são heroínas, mulheres heroínas para cuidar dos outros, mas elas são débeis para cuidar de si mesmas. A mulher virtuosa, ela cuida de sua saúde. Tem um outro versículo aqui que fala que o seu braço é forte. Ela cuida da sua saúde, ela tem força e energia para dar continuidade ao seu trabalho dentro de casa, fora de casa. Ela tem energia. O trabalho para ela é uma agenda diária, um deleite constante. Ao mesmo tempo que alavanca os seus negócios dentro e fora do lar, ela mantém o seu corpo em forma. Ela cuida da sua aparência. Há mulheres que se descuidam da sua forma física, acomodam-se, não se esforçam para melhorar a sua aparência, imaginam que o marido nunca se sentirá atraído por outra mulher. Descuidar do corpo é descuidar da sexualidade. E descuidar da atividade sexual é assinar o atestado de óbito do seu casamento. É isso mesmo. Você está ouvindo isso de um pastor. A mulher virtuosa, ela cultiva a beleza física, mas ela valoriza a beleza interior. Ela cuida de sua alma, mas ela não negligencia do seu corpo. Ela investe na sua beleza e no seu caráter, mas ela se preocupa com a sua aparência. Eu podia dizer muita coisa sobre isso. Eu vou fazer 32 anos de pastor e eu já vi muita coisa, já aconselhei muitos casais. E a queixa de muitos dos maridos é: pastor, ela se abandonou, ela não se cuida. Ela não se cuida, ela cuida muito bem dos filhos, ela cuida muito bem da casa. Mas e homem ama com os olhos, pode ser espiritual, pode ser crente, pode ser pastor, ele ama com os olhos. Enquanto vocês mulheres amam com os ouvidos, aquilo que vocês ouvem é mais importante daquilo que vocês veem. Não que ouvir não seja importante para o homem, não que ver não seja importante para a mulher, mas Deus nos fez assim. O homem se impressiona primeiro com a aparência, são os olhos que enchem o coração dele, depois as demais coisas. Claro que só aparência, eu não estou valorizando aqui, extrapolando, até porque a própria Bíblia diz que enganosa é a aparência,
mas a aparência tem sua importância, até porque conceito de beleza é relativo. Não precisa ser uma Miss New Jersey, uma Miss Estados Unidos, uma Miss Brasil. O conceito, existe uma panela para cada tampa, uma tampa para cada panela, não tenha dúvidas disso. Mas seja como você for, você tem que ser a mais bela que você puder. Você tem que cuidar da sua aparência, cuidar da sua pele, cuidar do seu corpo. A mulher de Provérbios 31 é uma mulher que se veste de linho e de púrpura. Ela não vai para a cama à noite com a fotografia do Lula numa camiseta, né? Dizendo vote em Lula. Não, ela vai bem vestida, sensual. Ela é uma mulher que quer despertar sensualidade para o seu marido, não lá fora. Ela não se veste de forma incoerente lá fora. O formato do seu corpo não é para os outros homens admirarem, é para o seu marido, é para o seu deleite. Foi Deus que fez isso. Deus, desde que não haja lascívia, não há absolutamente nada de errado nisso. Absolutamente nada. Se o seu marido não desejar você, vai desejar outra. Se ele não achar você bonita, ele vai achar outra. Então, é imprescindível que você cuide da sua aparência. Se cuide. Vá para a academia. Faça exercício em casa. Não precisa dar um banho de loja, daquelas lojas caras. Não estou falando disso. Estou falando de se cuidar. Cuidar da sua aparência. Cuidar do seu cabelo. Cuidar da sua pele. Cuidar do seu peso. Claro que com o passar dos anos, tudo isso é relativo. Uma mulher de 50 anos, se ele for um homem temente a Deus, não vai querer que ela se pareça com uma menina de 14, de 15, de 20 anos, absolutamente. Mas ela precisa, aos 70, aos 80, ser a mais linda possível, que ela seja a Miss 80. Eu tenho visto tantas mulheres com 80 anos, lindas, dá vontade de pegar no colo, levar para casa, de tão linda que aquelas vovozinhas são. Se cuidam, que coisa linda, o cabelo, o jeito de se arrumarem, que coisa maravilhosa. Seja uma mulher aciada assim, que se cuida. Faça isso não para os outros. Tem mulheres que se arrumam de forma extraordinária para sair, mas não se arruma para o seu marido, não se arruma para a sua casa, não se arruma para ir para a cama, não se arruma para o seu esposo. Você tem que se arrumar. O mais importante não são os outros, o que eles pensam ou deixam de pensar. O mais importante é o seu marido. É ele que você tem que impressionar. Se vista não para outra. Dizem que as mulheres se vestem para outras mulheres. Se vista para outras mulheres, mas se vista primeiro para o seu marido. Eu sei que existe marido que não enxerga, e aí a gente vai ter uma palestra com eles outra hora, vamos falar do homem virtuoso, mas faça a sua parte. Não use a ignorância dele como desculpa, porque ele nunca vai poder dizer amanhã ou depois o que muitos homens me dizem. Ela não se cuida, ela é relaxada, ela deixa a casa um brilho, a casa é linda, mas ela é relaxada com ela mesma. Aí o que acontece? O que eu tenho visto nesses 31 anos de pastor? Eu tenho visto que quando o divórcio chega, lamentavelmente, aí ela vai se cuidar. Ela não se cuidou durante 10, 15, 20, 30 anos. Aí o divórcio chega, aí ela vai para a academia, aí ela vai para o salão, aí ela vai se cuidar, aí ela vai emagrecer, aí ela vai fazer a parte. Aí já é tarde demais. Aí ela está sendo incoerente. Devia ter feito isso antes. Devia se embelezar antes. Olha, eu estou dizendo aqui, e eu sinto Deus nesta palavra. Eu estou dizendo isso porque eu quero que você impressione o seu marido, que ele seja apaixonado por você, não quando ele se casou com você há 10, 15, 20 anos. Ele tem que ser apaixonado hoje, ele tem que ser apaixonado todos os dias. Ele tem que olhar para você, os seus olhos têm que fazer blim, 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 blim. Igual aquelas máquinas caça-níquel. Ele tem que se impressionar com você. Se cuide. Agora, por favor, não me interprete mal. Eu entendo o conceito de beleza. Eu acho que eu estou sendo muito claro. Só quem não for uma mulher sábia é que vai me julgar mal. Eu estou dizendo, se cuide. Eu não estou dizendo para você ser uma Miss.
Eu não estou dizendo para você esbanjar dinheiro. Eu não estou dizendo para você, não, eu estou dizendo para você não ser incoerente. Eu estou dizendo para você ser coerente, para você se cuidar. Cuida da sua saúde. Vá ao médico. Não deixa a coisa extrapolar. Não está funcionando bem alguma parte do seu corpo. Vá atrás. Procure ser saudável dentro de casa, a ter energia quando você está com seu esposo, quando você está em casa. Tem energia para dentro da sua casa. Você tem energia para os outros, você tem energia lá para fora, mas não tem energia para os seus filhos, não tem energia para o seu marido. Você não é a mulher de Provérbios, capítulo 31, e dificilmente você ouvirá o que o marido disse para ela, dizendo assim: muitas mulheres pode haver muitas mulheres exemplares, mas você é a melhor de todas. O meu desejo, eu sei que nós homens precisamos melhorar muito. Eu estou falando num culto de mais fé meninas, para as meninas, né? Eu sei que tem homem ranzinza, eu sei que tem homem que tem que só Deus para trabalhar com ele e vai trabalhar. Não desista dele. Não desista dele. Trabalhe. Deus pode mudar esse comportamento. Eu estou orando por isso. O meu desejo é que nós tenhamos uma igreja formada de famílias felizes, de famílias estruturadas. Seu marido é crente, mas ele não deixou de ter as necessidades físicas, emocionais, sentimentais. Não acredite só porque ele é um homem de Deus que ele não pode ter olho para outra mulher, que ele não pode, às vezes não faz coisa errada por temor ao Senhor, mas só de olhar ele já está pecando. E a culpa muitas vezes é da própria esposa, que não se adorna, que não se embeleza, que não se prepara. Eu sei que algumas mulheres vão me interpretar mal, mas eu não vou ficar preocupado com isso. Eu tenho um coração muito puro para dizer tudo isso. Eu estou dizendo para você ser a mais bela possível dentro da sua fase, dentro da sua idade, dentro das suas condições, mas faça a sua parte, se embeleze para quem mais importa na sua vida, que deve ser a sua casa, o seu marido, os seus filhos. E os seus filhos vão dizer: ou eu tenho uma mãe abençoada, linda por dentro, linda por fora, linda por fora, linda por dentro. Uma mulher de Deus, mas uma mulher bela. Que seja assim. Lá fora se valoriza muito o exterior. Não é isso que eu estou falando. Lá fora só se valoriza o exterior, a forma do corpo da mulher, a aparência da mulher. Gasta-se, são dondocas. Eu não estou falando disso. Aí a gente vem para a igreja, se valoriza muito o espiritual, e aí só se cuida do espiritual e deixa de cuidar Não, tem que ter um equilíbrio. A mulher virtuosa é uma mulher que tem equilíbrio. Se a mulher tem algumas disfunções físicas que levam ela a engordar, a emagrecer demais, o marido tem que ser compreensível com isso. Eu não estou falando absolutamente dessas questões de enfermidades. Agora estou falando de relaxo, de mulheres relaxadas com a sua aparência, que não se cuidam, que só vão se cuidar depois que se divorciam. Aí aparece no Facebook como uma boneca. Antes parecia, não vou dizer o quê. Vamos orar, que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude. Olha, eu tenho visto isso. Lamentavelmente eu tenho visto isso. Está uma boneca no Facebook hoje, linda, e não é pecado você achar uma mulher bonita, absolutamente, desde que você não a deseje, não há pecado nenhum. Olha que mulher bonita, mas dá uma olhadinha nas fotos anteriores, quando era casado. E muitas vezes a falta de sabedoria, de cuidado com si mesmo, foi fundamental, foi mais um fator para que o casamento chegasse ao fim. Ou que ainda mais se o marido não for um homem temente a Deus, não for sábio, não for compromissado com Deus, ele tem mais um motivo para cair fora disso. Que Deus nos ajude. O diabo está de olho no seu casamento. Não estou dizendo nada demais. Se ele puder acabar com o seu casamento, se ele puder acabar com o meu, ele vai tentar fazer isso de todas as formas. Que nós fechemos as brechas,
que nós tenhamos sabedoria, que nós façamos a nossa parte, de maneira que, se fizermos tudo o que temos que fazer e não der certo, Deus vai honrar quem fez a coisa certa. Você vai dar a volta por cima. A glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. É muito cômodo para a igreja dizer faça isso, faça aquilo. Deus vai te dar sabedoria para você fazer, desde que você não magoe a santidade, não contrarie a palavra de Deus, mas invista no seu relacionamento. Valorize mais as pessoas que moram com você do que as pessoas que estão lá fora. Honre mais o marido, os filhos. Honre mais as pessoas de dentro da sua casa. Não fique exaltando as virtudes de quem está lá de fora. Valorize as virtudes dos que estão aqui dentro, daqueles que suportam você, aqueles que aguentam você, aqueles que no momento da dor é os que vão acolher você, os que vão abraçar você, é os que vão cuidar de você. Deixo esta palavra. Não foi uma mensagem, foi uma palestra, mas foi baseada na palavra de Deus. Foi o que eu senti de Deus de falar. Na próxima oportunidade que a pastora Márcia me trouxer, não tem pressa, eu vou falar sobre o relacionamento dela com os filhos, eu vou falar do relacionamento dela com o seu trabalho, e vou falar do relacionamento dela com o seu ministério. Vamos curvar a nossa cabeça. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir, pelo amor de Deus, mulher, chore aos pés do Senhor para ser uma mulher virtuosa. Isto é motivo de oração. Chore. Aleluia. Senhor, eu quero ser virtuosa. Eu quero cuidar mais de mim mesmo. Eu quero investir mais na minha casa. Obrigado, Pai, por esta oportunidade linda. Nós, quando nos tornamos crentes, salvos, nós não fechamos as portas para necessidades físicas, emocionais, sentimentais, Senhor. Nós continuamos sendo seres humanos. Essa mulher continua tendo a necessidade de se sentir amada, por mais espiritual que ela seja. Por mais espiritual que seja o seu marido, ela tem as necessidades emocionais, físicas, sentimentais, e que todas elas sejam preenchidas, e que esta mulher seja mulher de Provérbios 31, sábia, aquela que teme ao Senhor. E como consequência de temer ao Senhor, ela vai ter sabedoria no seu relacionamento, não apenas contigo, mas no seu relacionamento com o marido, no seu relacionamento com os filhos, no seu relacionamento com o trabalho. Ela não vai permitir que o trabalho roube os seus filhos, que o seu trabalho roube o seu casamento, que o seu trabalho roube a sua comunhão contigo. Vivemos numa sociedade em que a mulher ajuda muito quando trabalha, ela não tem, ela não tem o papel de prover no lar, de sustentar o lar, mas ela pode ajudar o lar. Mas tendo sabedoria, ela não vai permitir que o trabalho roube o seu casamento, a sua felicidade. Ela vai ter sabedoria para poder se relacionar com o seu ministério. Ela não vai deixar a igreja, o ministério roubar o seu casamento. Ela não vai permitir, Senhor, que em nome de Deus a casa caia. Ela vai ter equilíbrio, ela vai ter sabedoria, porque ela tem necessidades, ela continua sendo um ser humano, ela continua sendo mulher, ela continua necessitando ser amada, ela continua tendo sentimentos, e que ela tenha um marido que a ame, que a preencha, que a complete. Ó Deus, eu oro pelos maridos, que esta mulher que está me ouvindo nesta manhã, que esses maridos sejam homens virtuosos, homens tementes a Ti, homens que tenham sabedoria para entender, que façam também o bem todos os dias para suas esposas, homens que se entreguem, homens que amem com amor ágape, não por aquilo apenas que elas são, e não apenas por querer receber algo em troca, mas que ame por amar, que ame por amar, assim como o Senhor nos amou, não esperando receber nada absolutamente em troca. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade linda. Eu sei que foi o Teu Espírito
Espírito que proporcionou para, através deste aplicativo, do Zoom, do Facebook, esta simples palavra chegasse ao coração de algumas irmãs e se servir para algumas, se uma frase servir, eu já vou me dar por feliz, satisfeito. O Senhor conhece a intenção do meu coração. Eu não quero apenas que este homem viva com esta mulher. Eu não quero apenas que esta mulher seja mãe de 2, 3, 4, 10 filhos. Eu quero que ela se sinta realizada. Eu quero que esse casal seja abençoado, seja feliz, que as famílias felizes, se houver famílias com problema, a igreja vai ter problema. Se as famílias forem felizes, a igreja vai ser infeliz. Se houver dificuldade dentro de casa, vai ter dificuldade na igreja, Senhor. Mas se as famílias forem bem estruturadas, vai ser uma igreja bem estruturada. E eu quero ser pastor que se preocupe não apenas com o espírito, com a alma, mas um pastor que se preocupe também com os sentimentos, com as necessidades físicas, não apenas o comer e o beber, mas a maneira de se comportar, de agir, de se vestir, que em tudo nós sejamos orientados pelo teu Espírito, tenhamos sabedoria, que nenhum homem possa estar de olho admirando uma outra mulher, que nenhuma mulher possa estar admirando homens de fora, que possamos ter essa admiração dentro da nossa casa, que o amor seja renovado. Amor, Senhor, é um sentimento que precisa ser regado. Talvez em algumas casas esse sentimento já se secou, já desapareceu. Aquilo que outrora foi tão belo, aquilo que outrora deu tantas flores ou foi tão frutífero, quem sabe hoje não passem de algumas raízes que já morreram. Mas eu sei que se houver um momento de preocupação, de atenção, se começarem a regar de novo, se tirarem as ervas daninhas, os espinhos, se começarem a se investir novamente, isto ainda pode dar muito fruto, este sentimento ainda pode dar muita sombra, Senhor. A família pode se sentir aconchegada, os filhos poderão se sentir seguros ainda dentro desta casa, esta mulher ainda pode se sentir muito amada, este homem se sentir, Senhor, respeitado, honrado pela sua esposa. Que assim seja o lar de cada homem, de cada mulher que me ouve nesta manhã, porque falo como pastor, falo como um homem de Deus, falo como alguém preocupado, Senhor, não apenas com a vida espiritual, mas com o todo do nosso ser, porque se não houver paz em casa, não haverá paz na igreja. Se não houver culto em casa, não haverá culto na igreja. Se não houver adoração em casa, não haverá adoração na igreja. Ajuda-nos a investir mais na nossa casa, dentro dos nossos lares, a cuidar de nós mesmos. Eu jamais poderei cuidar bem da minha esposa se eu não cuidar primeiro bem de mim mesmo. Me ajuda a investir em mim, a estar com os meus sentimentos em ordem, a estar com as minhas necessidades em ordem, para que eu possa então cuidar das necessidades da minha amada que o Senhor me deu, pelo qual sou muito grato, e aproveito aqui a oportunidade para render ação de graças pela esposa que o Senhor me deu. Receba a minha adoração pelos meus filhos. Nossa casa pertence a Ti. Que nenhuma seta do inferno, que nós não venhamos dar legalidade, que a minha esposa, que eu não possamos dar legalidade para o diabo. Nós sabemos que se fizermos a nossa parte, não haverá capeta, demônio que possa destruir a nossa vida, a nossa casa, o nosso casamento. Somos nós, não é o diabo que destrói, são as nossas atitudes que permitem o diabo destruir. Que nós tenhamos sabedoria, Senhor, que nós sejamos equilibrados, que possamos lutar não somente pelo céu, mas pelo nosso lar, enquanto estamos aqui, pela nossa casa, pelo nosso amor, que possamos viver o amor que sonhamos quando éramos adolescentes, que vivamos este amor. Ó Deus, é possível, foi o Senhor que inventou o casamento.
O Senhor não idealizou que um homem e uma mulher vivessem juntos, zangados um com o outro, infelizes. Este não é o teu plano. Esta é a alegria do diabo, de Satanás, que não consegue atingir a ti e fica feliz quando aquilo que tu idealizou não dá certo. Mas casamento é um projeto divino. Foi o Senhor que inventou, e inventou para que as pessoas fossem felizes, se completassem, fossem abençoadas, e que assim seja a nossa casa, e que assim sejam os nossos lares. Esta é a minha oração, agradecido pelo privilégio que eu tenho de poder estar aqui nesta tarde, Senhor, compartilhando com as irmãs, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Só um pouquinho, onde que está aqui? Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu